Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus, que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Estamos aqui nesse dia 27/2 de 2021, mais um sábado de reflexão espiritual. Quero convidar cada um dos irmãos, quero convidar cada uma das irmãs, para juntos, na noite de hoje, refletirmos sobre mais um tema espiritual. Hoje vamos tratar sobre o tema Deus não premia e nem castiga. Quero convidar cada um dos irmãos, quero convidar cada uma das mães para nós juntos aqui podermos dialogar um pouco mais sobre esse tema tão precioso, esse tema que pode trazer para cada um de nós um olhar diferenciado com relação a esse ponto importante, em relação a Deus, em relação aos castigos que nós costumamos dizer que Deus está fazendo conosco, e as premiações. Mas a pergunta que eu faço para você, meu caríssimo irmão, para você, minha caríssima irmã, na opinião de vocês, podem colocar aí, Deus, ele castiga, Deus premia, o que é que Deus faz conosco? Nosso irmão Valmor já está entrando aí, ó, dando boa noite dele, caríssimo amigo Valmor. E aí, Valmor? O que é que vocês falam desse assunto? Estamos aqui já abertos, deixa eu ver, Daniela Ventura já está aí. Boa noite, minha amiga Daniela Ventura. Valmor. E aí, Simone Agi também, outros irmãos. Nossa amiga Maria de Fátima, lá de Mangabeira também, hoje pediu orações, a gente vai fazer a nossa oração inicial. Nossa irmã Daniele já está colocando aí a sua opinião. Deus não castiga. Verdade. Deus é amor e bondade, né, minha irmã? A gente vai falar sobre isso, minha amiga Daniela, meu amigo Valmor, pai aí. E tem outros irmãos que já estão entrando aí. Daqui a pouquinho, 8 horas, a gente vai fazer a nossa reflexão da noite sobre Deus, sobre premiações e sobre castigos. É um tema bastante interessante. Quero convidar você, meu irmão, a você, minha irmã, para juntos participarmos. Lembrando que as nossas lives, elas são passadas aqui no Facebook, ao vivo e a cores, certo? Mas nós gravamos a nossa live e nós editamos e colocamos no nosso canal no YouTube. Quem ainda não entrou no canal no YouTube, Humberto da Nobre Alves, pode ir lá, compartilhar, pode se inscrever, pode colocar a sua opinião também. Nosso irmão Valmor já está aí, ó, dando a sua opinião. O Valmor está dizendo que, deixa eu ver aqui a opinião dele, eu nunca me conformei com essa história de que Deus castiga, verdade. Boa noite para nossa amiga Simone Agi, certo? Opiniões, vão colocando também o seu copinho com água. Eu estou com a garrafa, hoje não estou com a garrafa completa para fluidificação, certo? Meu copo está aqui para o beber, para a gente estarmos juntos nessa reflexão de hoje, certo? Mas, como sempre eu faço, eu escolhi uma música, certo? Para a gente começar a nossa noite. Daqui a pouquinho, após a música, vamos entrar na nossa reflexão da noite, certo? Olha só, eu estava preocupado porque gosto de assistir as palestras do nosso lar. Eu fiz mais cedo hoje porque eu tenho um compromisso de 8 horas, aí eu estou fazendo mais cedo, para mim que fica melhor, tá certo? Vamos lá, primeira música da noite. Hoje eu tenho uma música no início e no final. Vamos para a primeira música, enquanto o pessoal está entrando aí, já pode ir colocando sua opinião. Música Súplica a Jesus. Para você que gosta de música de qualidade, música espírita. Súplica a Jesus. Para você que gosta de música. Jesus, o silêncio da prece, os irmãos a te dedicados, aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
no silêncio da prece, teus irmãos a te verem em paz, pra viver tuas aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, em Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir, e afastando da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir, da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos. Uma luz. Amém, amém. Caríssimos amigos, música muito bonita, música súplica a Jesus, como diz nosso irmão Valmor. Sua irmã Daniela também gosta da música, falando que a música é muito singela, realmente é uma música muito bonita, uma música que traz uma reflexão bastante interessante do amor, da serenidade, da paz, da ligação que temos com a espiritualidade maior. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, como nós falamos anteriormente, vamos falar sobre este tema que é Deus não premia nem castiga. Nosso irmão Valmor já está colocando aí sua opinião, dizendo que realmente não concorda com essa ideia de um Deus que castiga. E vamos falar hoje sobre isso. Hoje a gente vai trazer alguns aspectos importantes. Daqui a pouco, lembrando que temos a nossa prece inicial, já pode pegar no seu copinho com água, o meu está aqui. E vamos pedir a permissão da espiritualidade maior, de Deus e todos os irmãos espirituais. E hoje vamos falar um pouco sobre esse tema. Ao falar desse ponto, que Deus não premia nem castiga, a gente vai estar abordando a questão de Deus e o seu significado. Qual o significado de Deus? É até interessante, nós temos uma linguagem e uma visão muito pequena ainda para descrevermos Deus ou para falarmos de Deus, mas a gente tem uma noção ínfima do que é Deus, e a gente vai trazer um pouco dessa noção com base na visão espírita, com base na nossa visão espiritualista de uma forma geral, e vamos falar sobre Deus nesse contexto de castigos, de recompensas. Vamos falar sobre uma coisa importante quando nós falamos da questão de castigo e recompensas, que é o livre-arbítrio. Olha, nosso irmão Conde, o Conde Gilmar está dizendo aí, ó, castiga não, ele nos renova sempre, isso é verdade. Vamos falar sobre coisas importantes, meu caro Gilmário, como, por exemplo, vamos falar sobre livre-arbítrio, né? Sobre as atribuições que são colocadas a Deus com relação a castigo, com premiações. A gente escuta muito isso, né? Deus, ele está me castigando, né? A gente ouve para pessoas falando isso, né? Vamos falar sobre coisas importantes, também como gratificação, recompensa. Deus está me recompensando por algo, mas como será que é isso, hein? Outra coisa, a gente vai falar sobre o processo de conscientização e o processo de sensibilização. Muito importante falar sobre isso. Vamos falar sobre boas ações, sobre más ações, sobre o processo de evolução do ser humano, sobre coisas importantes como lei de ação e reação, sobre provas, sobre expiações e o mais importante de tudo isso, a nossa capacidade de amar. Como diz o apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. E como dizem nossos irmãos aí, já colocando suas opiniões, né, nesta linha de pensamento, que nós realmente temos um Deus que ama e não um Deus que castiga. Esse Deus que ama que a gente está trazendo aqui
para que as pessoas possam refletir juntos. Nós não somos donos de verdade, não temos uma verdade única, mas nós estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso pensamento na base espírita, na base espiritualista, também trazendo aqui para o debate os irmãos da Umbanda, os irmãos do Candomblé, das religiões de matriz africana, de uma forma geral, e as religiões que não são cristãs também, todas irmanadas nesse mesmo pensamento de Deus, amor. E vamos falar sobre isso. Quero convidar meus irmãos agora, 7 horas da noite, já vamos dar início à nossa reflexão, e eu quero convidar os irmãos que estão precisando de oração nesse momento. Inclusive eu também, vamos pedir a espiritualidade maior para abrir um caminho para todos nós. Nosso irmão Gilmário, Daniela e Valmor, nossa irmã que também já entrou aí, Simone Agi, a Fátima lá de Mangabeira, e outros irmãos, a minha turma lá do interior, aqui da capital, Centro Espírita, nosso lá também, um grande abraço. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre Maior. Agradecer nesse momento e pedir a permissão da espiritualidade. Abrimos os nossos trabalhos de reflexão espiritual. Em teu santíssimo nome, Jesus, Mestre Divino, neste momento pedindo a permissão dos nossos ascensos espirituais, caboclos, pretos velhos, cigano, todas as falanges que trabalham nas aruandas divinas, que trabalham nas matas, que trabalham nas ruas, em todos os locais, que Deus possa abrir os caminhos para as falanges de luz. Também pedimos a permissão dos irmãos médicos espirituais. Na figura de Bezerra de Menezes, André Luiz, também na figura do nossos irmãos médicos e enfermeiros do plano maior, Luiz Sérgio, esse grande médico espiritual, o Dr. Fritz e todas as equipes, neste momento, possa ir ao encontro dos sofridos, possa ir ao encontro das pessoas que estão passando por dificuldades espirituais. Em teu santíssimo nome, Jesus, que abra os caminhos para todos nós, que abra as nossas mentes espirituais. Salve os pretos velhos, salve os caboclos, salve os ciganos e salve as falanges de luz. Que nós possamos utilizar da palavra como forma de abertura energética e espiritual. Que as boas vibrações espirituais possam adentrar a casa de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, limpando todo este arsenal de energia, de resquícios negativos. Em teu santíssimo nome, Jesus, que dê-nos a permissão de acessar as energias do amor, da serenidade e da paz. Divino Mestre Jesus, abra-nos cada vez mais a compreensão para a concórdia, para a energia do amor entre as famílias, entre as pessoas, que o ódio, que a intolerância possa cair e possa se sobrepor a todas essas energias. Somente o amor o amor que liberta, o amor que ampara, o amor que traduz no que nós necessitamos nesse momento do nosso processo espiritual. Deus, luz e paz. Todos nós, irmãos e irmãs, estamos aqui com a nossa água fluidificada. Está tomando um pouquinho. Você que está aí já com água fluidificada pode tomar um pouquinho. Se você quiser, pode deixar para o final. Vamos começar a nossa reflexão. Como eu falei no início, nossa proposta é falar sobre este Deus amor. Deus, ele não premia e ele nem castiga. Dentro de cada um de nós existe um sentimento da existência de Deus. Deus para todos nós espiritualistas, para nós espíritas, para nós que estamos ligados a essa parte da moral. Quando falo de moral, não é do moralismo, mas da moral religiosa, nós precisamos nos conectar a uma energia diferenciada, uma energia de Deus amor. E nesse sentido a gente já começa a falar que Deus, ele nem premia, nem castiga. Nós sentimos isso dentro de nós. Infelizmente, às vezes a gente tem concepções equivocadas de que Deus, ele premia ou Deus, ele castiga cada um de nós. Muitas pessoas compreendem isso, né? Mas isso não é uma realidade quando nós compreendemos um pouco mais das escrituras sagradas, dos livros que trazem um pouco mais de conhecimento espiritual. A espiritualidade nos fala muito sobre isso.
Para que nós possamos entender esse Deus que não castiga e esse Deus que não premia, a gente precisa dar um salto no processo de conhecimento e na apropriação dos atributos de Deus, né? Nós sabemos que Deus é imutável. Isso é um dos atributos que a gente ouve muito falar na doutrina espírita, nos meios espiritualistas e até nas próprias igrejas católicas, evangélicas. Deus é imutável. No entanto, a compreensão deste Deus, ele variou bastante com a compreensão humana. Se nós formos fazer um mergulho no nosso processo histórico de compreensão espiritual, nas nossas próprias vidas milenares, nós iremos ver que nós já vivemos em tempos remotos, muitos de nós, nas décadas primitivas, que as concepções de Deus eram bem variadas, né? Deus, ele já foi pedra, Deus já foi pedaço de pau, Deus já foi o sol, Deus já foi a lua, Deus já foi trovão. Todos esses fenômenos que aconteciam em termos materiais eram ligados a Deus. E a compreensão de Deus para muitos na antiguidade, no primitivismo, era que Deus, ele era tudo isso. E isso mudou um pouco de lá para cá. Para que a gente compreenda a questão do castigo e da recompensa, a gente precisa compreender Deus, nem quem é Deus, ou o que é Deus, como nós propomos aqui nas nossas reflexões. Deus, ele tem uma compreensão diferenciada quando nós compreendemos Deus como energia. Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus é energia, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a compreensão de Deus, ele variou bastante. Se nós formos dar um salto na antiguidade, os deuses, os fenômenos da antiguidade, ligavam muito Deus aos fenômenos da natureza, como o sol, a lua, o trovão. Se você for observar, por exemplo, no Antigo Testamento, que é utilizado por muitos cristãos, no meio do judaísmo também, Deus no Velho Testamento tem até uma compreensão diferenciada. O patriarca Moisés, ele trouxe na sua missão espiritual, que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo que fala sobre as revelações. O Moisés, que foi a primeira revelação, ele trouxe no seu bojo missionário, certo? A questão do monoteísmo. O monoteísmo, que até então as pessoas acreditavam em vários deuses, e Moisés, ele trouxe essa missão, a missão material e espiritual. A missão espiritual de Moisés foi a pregação do monoteísmo, Deus único, e ele trouxe uma missão material que foi a libertação do seu povo, né? Mas pegando a questão principal de Moisés, a revelação que ele nos colocou, né, que foi muito importante, foi um passo importante na compreensão de Deus, que Deus, ele só existe um. Nós precisamos de compreender isso. Não existe um Deus espírita, não existe um Deus afro, não existe um Deus católico, nem um Deus evangélico. Não, Deus só existe um. Não existe vários deuses. Deus é uma única energia. O Deus que rege a nossa vida de espírita é o mesmo Deus que rege o católico, o evangélico, o da Umbanda, do Candomblé. Não tem diferença, não. A compreensão que nós temos nas várias religiões sobre Deus pode se diferenciar, mas o que não acontece é Deus para cada religião. Deus é só um. E é nesse sentido que nós vamos compreender o processo de Deus na história da humanidade. No Antigo Testamento, nós vamos ver o patriarca Moisés, quando traz a pregação ou a concepção do Deus único, ele nos traz atrelado a isso uma concepção mais firme e forte e contextualizada à época, porque as pessoas da época precisavam desta mensagem forte, essa mensagem deste Deus mais forte. É tanto que se você for ver no Antigo Testamento, o Deus realmente ele castiga. No Antigo Testamento, ele talvez premiasse algumas pessoas. Até o povo hebreu era considerado como povo eleito, o povo escolhido. Nós consideramos que era um povo que estava preparado para aquele conhecimento, mas não é um povo eleito. Essa compreensão é uma compreensão exclusivista de algumas pessoas que viveram naquela época. Não é bem assim, né? Mas o Deus que Moisés trazia, para aquela época, talvez fosse até necessário que fosse esse Deus vingativo, que fosse um Deus, às vezes, até ditador. A gente vai observar que Deus no Antigo Testamento, ele às vezes até se confunde com o próprio homem, né? Ele tem sentimentos que são mais humanos do que divinos. É um Deus que se ira, é um Deus que você tem que ter temor, é um Deus que se vinga, é um Deus que é guerreiro.
Mas a gente precisa compreender que este Deus que Moisés trouxe, essa compreensão de Deus, para esta época, era necessário que fosse dessa forma. É tanto que quando Jesus ele veio, ele trouxe uma compreensão totalmente diferenciada de Deus, uma compreensão de Deus amor. A compreensão de Deus nos cultos afros, por exemplo, é uma compreensão da manifestação de Deus que está na natureza, que está em tudo. Que cada religião tem essa compreensão, mas se você for ver, pegando para nós aqui do Antigo Testamento, aquela pessoa que compreende pouco mais no Antigo Testamento, vai ver justamente isso. Nosso amigo Gilmário está parabenizando pela explicação. Obrigado, Gilmário. Muito obrigado. Mas olha só, este Deus de Moisés, ele não mudou, mas não mudou em termos espirituais falando. A compreensão dele para a humanidade mudou sim. A forma como Jesus viu, por exemplo, Deus, é muito diferenciada. A humanidade não esperava um Deus de amor. Na época de Moisés, a humanidade não esperava esse Deus. Esperava um Deus forte, um Deus vingativo, um Deus que fosse mais guerreiro. É tanto que muitas vezes o próprio Moisés disse que viu Deus face a face, né? Aí a gente vai para o Novo Testamento, aí Jesus diz, ninguém nunca viu Deus. Ou seja, Deus é uma essência maior. Deus não é homem, Deus não é mulher, né? Mas naquela época de Moisés não se esperava ver este Deus de amor. O Deus de amor, ele chegou justamente com Jesus. A missão de Jesus foi justamente a pregação dessa lei maior, que é a lei do amor. Você pode acreditar no Deus que você quiser, certo? Em qualquer religião que você quiser, mas compreenda, meu irmão, minha irmã, Deus só existe um. Independente se você acha que Deus castiga, se Deus premia, né? Mas Deus só tem um. Esse Deus que a gente observa, para alguns ele pode ser rigoroso, para outros ele pode ser bondoso, para uns Deus pode ser natureza, para um Deus não existe. Mas independente, se o Deus que você pensa é rigoroso, se o Deus que você pensa é bondoso, se o Deus que você pensa é natureza, ou se você não acredita em Deus, eu vou dizer para você, Deus, ele está acima da nossa compreensão. Mesmo nós não acreditando, ele vai estar regendo tudo. Deus, ele está presente em tudo, até na natureza, que a gente considera como Deus, né? Se nós formos observar um pouco das Escrituras, Deus, ele no Antigo Testamento diz uma coisa, no Novo Testamento ele amplia essa visão, né, de Deus vingativo, de Deus que temos que ter temor. É uma coisa bem interessante que eu sempre falo, que muitas vezes as pessoas confundem e dizem assim, eu tenho que ter temor de Deus. Eu não concordo com essa frase. Eu tenho que ter temor de Deus. Eu tenho que ter, pelo contrário, amor a Deus. Como Daniel está colocando, Deus é bondade e amor. Agora, eu também não sou assim tão inflexível, tão radical de não compreender as pessoas quando dizem que a gente tem que ter temor de Deus. Eu compreendo essa fala, mas no aspecto de dizer assim, eu tenho que ter respeito a Deus, esse temor, né? Nesse sentido, de respeito. Eu tenho que ter respeito a Deus. Agora, eu não concordo em ter temor de Deus. Eu tenho que ter respeito. Respeito por suas leis, respeito por sua energia, respeito por tudo que Deus representa. E nós vamos compreender melhor quando a gente vai estudar um pouco da doutrina espírita. Eu recomendo às pessoas que leiam um pouco mais do espiritismo, não que o espiritismo seja melhor do que nenhuma religião, mas tem algumas partes interessantes que a gente vai compreender um pouco mais sobre a questão do próprio conceito de Deus, dentro da nossa visão limitada, né? Nosso irmão Valmor está dizendo, isso ocorre porque a nossa compreensão é limitada, temos a necessidade de tocar e de ver para acreditar. Isto é uma grande verdade, meu irmão Valmor. Que você falou. Nós temos uma visão muito limitada com relação às coisas. Nós muitas vezes só acreditamos no que vemos, né? No que é palpável. Nessas coisas assim mais metafísicas, coisas mais espirituais, a gente tem uma certa dificuldade. Mas vamos, meu irmão, fazer uma coisa importante, um exercício. Se eu perguntar para vocês, como é que você definiria Deus? Cada um vai definir de uma forma. Deus é natureza, Deus é isso, Deus é aquilo. Cada um tem a sua definição. Eu escolhi aqui uma definição, ou uma nomenclatura que o Espiritismo fala no livro dos Espíritos, que pergunta, tem até uma coisa bem interessante que pergunta, o que é Deus? Né? E a gente sempre fala assim, não pergunta quem é Deus, porque quando a gente
usa o pronome quem, a gente está personalizando. E Deus não é pessoa. Deus é muito mais do que pessoa. Deus é uma essência. É por isso que a gente pergunta, o que é Deus, né? Aí a espiritualidade, no livro dos Espíritos, trazem para todos nós uma resposta fantástica. E diz assim, Deus é inteligência. Deus é uma inteligência suprema. Não existe inteligência maior do que Deus. Deus é esta inteligência. Deus, segundo a espiritualidade, é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus criou tudo. Deus criou a gente e Deus continua criando. Deus não parou o seu processo de criação, Ele continua criando. É engano a gente achar que Deus parou o seu processo de criação. Ele continua criando. Deus é essa inteligência maior. Deixa eu ver, tem mais uma opinião aí, Valmor. Isso eu já coloquei a opinião do Valmor. Portanto, a partir dessa questão, aí a gente poderia refletir sobre o seguinte, se Deus é essa inteligência suprema, né? Tem um corolário, um axioma espírita que fala sobre uma questão importante que eu sempre digo assim, nós temos como provar a existência de Deus. Exatamente, porque muitas pessoas dizem assim, eu não tenho como provar que Deus existe, mas nós temos sim. Onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Eu não vou nem citar aqui a questão de natureza, questões assim filosóficas, não. Né? Uma coisa simples, é um axioma que nós utilizamos muito, uma sentença que nós utilizamos, que falamos sobre como provar a existência de Deus. E uma sentença científica, se você gosta muito de ciência, essa sentença aqui vai mostrar para nós como se provar que Deus existe. Cientificamente, nós costumamos dizer que não há efeito sem causa. Uma coisa não acontece sem uma causa. Um gol do futebol, por exemplo, ele só acontece se tiver um chute. Se não tiver o chute, não vai ter o gol. Não vai ter a causa, que é o gol. Nesse sentido, cientificamente, quando nós dizemos que não há efeito sem causa, a espiritualidade diz, procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, e a vossa razão responderá, é Deus. Ou seja, se a gente for observar que existe todo um universo maravilhoso, um universo belo, um universo inteligente, por trás desse universo inteligente teve que ter uma causa disso. Ele não aconteceu de uma explosão tão somente, né? Esta criação, esta causa, essa inteligência que deu o ponto de partida para tudo é Deus. Nós temos dificuldades de compreender porque nós não estivemos no momento inicial dessa criação. Não tivemos. Mas a espiritualidade mostra justamente isso. O que não é obra do homem é obra de algo inteligente. E que inteligência é essa que rege o universo, que rege as coisas? É justamente Deus. Minha amiga Clévia Cunha, um grande abraço, minha amiga. Tudo bem? Nossa diretora do DGF aí da prefeitura, um beijo, um abraço aí para você, minha irmã. Estamos falando aqui sobre Deus, né? Olha só, seguindo essa linha de raciocínio, nós então temos sim como provar que Deus existe. Através desse axioma, podemos dizer até filosófico. Não existe efeito sem causa. Se nós temos tudo maravilhoso, tudo perfeito, de efeito inteligente, temos que ter uma causa inteligente. Não aconteceu do nada. Vem de uma causa primária, como eu falei anteriormente, dessa inteligência suprema. Essa inteligência que a espiritualidade diz que é causa primária de todas as coisas. Deus é essa causa primária. Nós somos um reflexo dessa causa primária. Nós somos, então, podemos dizer que co-criadores com Deus. Nós continuamos criando junto com Deus tudo isso. Tudo que não foi criado diretamente por Deus está no processo de co-criação. Nós somos co-criadores no processo de evolução espiritual. Se não há efeito sem causa, Deus criou tudo o que o homem não criou. É uma lógica. Não precisa ser muito sabido, não precisa ser doutor, não precisa ser mestre. É só você compreender que todo efeito tem uma causa. Não há efeito sem causa, simplesmente. E se você for observar tudo que existe de maravilhoso aí no seu redor, sua família, o universo,
Quem foi que criou isso? Se não foi você, foi quem? Surgiu do nada? Será que essa dimensão de compreensão satisfaz a gente realmente? Não satisfaz, porque intimamente o nosso ser espiritual já diz o contrário disso. Maricélia Moreira já está dando boa noite aí, ó. Seja bem-vinda, amigo. Nesse sentido, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, tem uma coisa muito importante. Temos na nossa parte de responsabilidade espiritual, sabemos que todos nós somos co-criadores junto com Deus. Deus criou tudo, Deus ele está no comando de tudo. Mas tem uma coisa importante nesse meio campo, meu irmão. Você que gosta de esporte, eu sou professor de educação física, eu digo muito isso. Nesse jogo, que é o jogo da vida, que é uma vida milenar, né? Nós temos um elemento importante nesse processo de cocriação. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha, como diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o livre-arbítrio, ele faz com que você amadureça, faz com que você seja amadurecido no processo de compreensão das coisas. Você tem a escolha de escolher o caminho que você quer seguir. Nesse sentido, nós aprendemos na prática, mas também nós sofremos na prática. Tanto aprendemos como sofremos. Está atrelada uma coisa e a outra, né? Aí vem a pergunta, Deus está me punindo? Às vezes a gente encontra muitas pessoas no sofrimento, nas amarguras, aí a gente diz assim, Deus está me punindo. A gente pergunta muito isso para nós mesmos. Deus está me punindo? A gente sabe que não. Se existe um livre-arbítrio de escolha, muitas dessas escolhas, muitos desses sofrimentos que nós temos, estão inerentes às nossas escolhas, não ao que Deus está propondo para a gente, em termos de recompensa e de premiação. Deus ele só propõe uma coisa para nós, evoluirmos. Mas quando nós saímos do prumo, do caminho, através do nosso processo de livre escolha, acaba advindo disso as consequências, as responsabilidades que nós temos pelo que estamos plantando, pelo livre-arbítrio. Se estamos pelo livre-arbítrio plantando coisas negativas, isso vai voltar para a gente. Se estamos plantando coisas boas, isso também vai voltar para a gente. Aí já começa a dar uma resposta para a gente mesmo. Deus não está punindo a gente. Sabe quem é que está punindo a gente? Nós mesmos. Através do nosso processo de livre escolha, de fazermos muitas vezes escolhas equivocadas, que a gente não precisa também estar se culpando disso, porque a gente está num processo de aprendizagem espiritual. Mais dias, menos dias, a gente aprende. Pode ser que numa encarnação a gente não aprenda, mas vai vir outra encarnação e a gente aprenda. E uma coisa que a gente precisa compreender, que a espiritualidade nos diz, é que a falta de consciência e de sensibilidade espiritual não ensina. Você precisa começar a compreender a necessidade do seu processo de sensibilização para as coisas espirituais e de conscientização, uma vez que este mundo da matéria, ele é necessário que nós possamos aprender com ele as experiências da matéria. Mas nós não podemos nos tornar escravos desse mundo da matéria, que o próprio Jesus, ele fala, o reino de verdade não está nesse mundo. O reino de verdade, ele é o reino dos céus. E esse reino dos céus, meus irmãos, ele está dentro de cada um de nós, não é verdade? Mas a gente compreendendo que a falta de consciência, a falta de sensibilidade não ensina, mas tem uma coisa que ensina, que é a boa ação, as coisas boas que a gente planta, né? A boa ação tem uma coisa interessante, ela se perpetua, ela vai passando de pessoa para pessoa, é uma corrente. Você que faz uma boa ação para uma pessoa, a outra faz para outra, que faz para outra, e isso vai se perpetuando. A boa ação perpetua. A má ação também, ela tem um efeito de ciclo vicioso, de você ficar preso. A boa ação é diferente, é uma energia de expansão de luz, né? E a gente precisa compreender um pouco isso. Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz isso, ele está colocando que a obra do Cristo é cercada de ensinamentos muito importantes, como humildade, misericórdia, piedade, entrega, bondade. E tudo isso é uma forma de você ir ao Pai, através de Jesus, que representa tudo isso, que representa essa humildade, que representa essa misericórdia, que representa essa piedade. E nós chegaremos a Deus através dessas coisas bacanas que Jesus propõe para cada um de nós, essas energias boas que Jesus propõe para cada um de nós. Cristo nos deu um passo a passo para o processo de evolução, mas esse passo a passo
vai depender de cada um de nós, como nós vamos estar caminhando, certo? Quantas vezes nós fazemos simples ações, como olhar nos olhos dos outros, em nosso dia a dia? Quantas vezes nós chegamos junto do outro, nós somos empáticos com o outro? Será que Deus é responsável por todas as nossas ações? Ou será que a gente também tem muita responsabilidade no que nós fazemos? Nós sabemos que Deus está no comando de tudo, mas Deus é misericórdia. Ele não se mete nessa parte que compete a cada um de nós. Ele não vai restringir a gente. Aí a gente começa a perguntar, meu Deus, com tanta fome no mundo, como é que Deus ele pode ser tão injusto? Será que isso é Deus que está querendo que as pessoas passem necessidade? Será que é Deus que está querendo que tenha injustiça, que tenha discriminação, que tenha ódio, que tenha gente passando fome? Será que Deus que rege a má política? Será que é Deus que rege a corrupção? Deus está vendo tudo isso. Mas por que Deus ele não está fazendo nada? É uma resposta bem simples. Deus é misericórdia conosco. E nós precisamos fazer o processo de filtragem e limpeza espiritual, para que nós possamos nos conectar com essa essência maior que é Deus. Deus ele dá essa oportunidade através do livre-arbítrio. A injustiça que existe no mundo, a discriminação que existe no mundo, não vem de Deus, vem do nosso coração, do nosso processo de inferioridade espiritual. Vem de nós, não é de Deus. Ao praticar uma boa ação, logo ali na frente, muitas vezes de maneira instantânea, há uma reação. Se você bate na cara de alguém, daqui a pouco alguém vai querer bater na sua cara. Ação e reação. E muitas vezes as pessoas estão muito reativas diante das coisas. Aí vem a lei de ação e reação, que mostra como é importante a gente entrar nisso. Nosso irmão Valmor, ele está fazendo uma pergunta interessantíssima. Como saber se estamos no caminho certo? Irmão Valmor, essa pergunta é uma pergunta filosófica bem profunda, viu? Mas eu posso utilizar aqui de argumentação do próprio Evangelho de Jesus. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre a questão do ação e reação. Mas vamos para a pergunta de Valmor. Como é que estamos sabendo se estamos no caminho certo? Tem duas formas, caríssimo irmão Valmor e irmãos que estão aí. A primeira forma é a sua própria consciência, né? Nós sabemos que a espiritualidade nos mostra que o nosso maior julgador somos nós mesmos. A nossa consciência muitas vezes cobra da gente quando está fazendo coisa errada. Ou seja, precisamos prestar um pouco mais de atenção na nossa consciência. Quando está dizendo, não siga esse caminho, não faça isso, está errado. Ou seja, nós temos um próprio juiz dentro de nós dizendo que a coisa não está muito boa seguir por esse caminho. Ou a coisa está boa seguir por esse caminho. Ou seja, a gente prestar um pouco mais de atenção nessa questão da nossa consciência, que está mostrando o caminho que muitas vezes é o caminho certo e que você fica mal quando não segue aquele caminho, né? Seguir um pouco essa intuição, né, meu irmão? Isso é um ponto. O segundo ponto, vamos pegar as palavras de Jesus. Jesus, ele diz assim, uma coisa bem interessante, como você diz, que caminho é o certo? Jesus, ele fala o seguinte, faça para o outro aquilo que você quisesse que fizesse para você mesmo. Essa é um balizador importantíssimo, sabe, Valmor? Importantíssimo. Se você quer tomar alguma decisão, quer fazer alguma coisa que você não quer para você, você não faça para o outro. Isso você já tira do seu campo de energia muita coisa que pode trazer prejuízos no seu processo de culpabilidade ou de processo de autoculpa que você se coloca, né? É muito interessante. Não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Se você começar a tentar aqui, eu estou falando você, eu também, todos nós, a gente vai tirar do nosso espectro de ação negativa muita coisa. Muita coisa que talvez seja muito prejudicial para a gente. Ok, meu amor? Não sei se eu respondi o que você estava querendo. Essas duas argumentações eu poderia utilizar para mostrar o caminho, né? O caminho é esse, é o caminho que a nossa consciência mostra, que é certo, e aquele caminho que eu não quero para o outro, aquilo que não quero para mim, é o caminho da mensagem de Jesus, que fala sobre isso. Mas vamos lá para a questão da lei de ação e reação. O que planta, colhe. O que planta, colhe. É verdade? Como nós espíritos, nós sempre falamos, temos consciência de que a lei de ação e reação não se limita a espaços curtos de tempo.
não é uma vida, mas são vidas que a gente está falando aqui. Seria fácil nascer perdoado por todos que você destruiu no caminho. É por isso que muitas vezes há um resquício de uma encarnação que bate na outra, né? Coisas que a gente plantou numa vida que acaba saindo aqui agora. E a gente não compreende, a gente diz assim, mas por que eu sofro tanto? Por que isso acontece comigo? Às vezes chega numa consulta espiritual, e a espiritualidade diz determinadas coisas. Ah, você foi isso, isso e isso. Aí você diz assim, mas eu sou tão bom. Às vezes, sabe, eu costumo até dizer brincando, que às vezes chega pessoas numa mesa mediúnica, quando fazem consulta, se você pudesse, você via 2 asas batendo, de tão angelical aquela pessoa. Mas quando você vai ver aquela pessoa na sua essência, nas encarnações anteriores, você vai ver que realmente muita coisa cai por terra. E esse santo, essas asas caem ligeirinho, né? Isso com todo mundo, viu? Isso não serve só para você que está escutando, para mim também serve, viu? A gente vê muito disso. Vamos para algumas perguntas que eu peguei aqui e resposta do livro dos Espíritos sobre essas questões de consciência, de sensibilização espiritual com relação a essa parte de prêmios, de recompensas, de castigos, assim por diante. Questão 258, livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que diz assim: no estado errante, ou seja, quando você desencarna e vai para o plano espiritual, antes da nova existência, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida. Quando ele está no plano espiritual, ele vai ver, tem noção do que vai acontecer na vida dele. Aí os espíritos dizem uma coisa bem interessante. Sim, muitas vezes sim. E ele escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é escolher passar por aquela situação para o quê? Evoluir. Ou seja, muitas coisas nós escolhemos antes de reencarnar. Depois que nós reencarnamos, esquecemos. Isso até acontece espiritualmente, a gente esquecer de muitas coisas, é natural a gente esquecer, para que a gente não fique na mente da gente determinadas coisas, mas muitas vezes acontece de que nós plantamos equívocos e vidas passadas e estamos colhendo na vida presente. Questão 258, pergunta assim: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha só que pergunta interessante. Os Espíritos perguntam: não é Deus que impõe castigo a gente? Vamos ver, ouvir o que é que os Espíritos dizem disso. Dizem não, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo, mas dando ao Espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Ou seja, Deus não castiga, Deus dá a nós um livre-arbítrio e uma responsabilidade por tudo que nós fazemos. E a culpa vai cair em cima de quem? De nós, não de Deus. As questões que acontecem somos nós mesmos que plantamos. Aí é nesse sentido que é interessante nós pensarmos, né? Outra coisa que os Espíritos perguntam: se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas ou escolhidas por nós? Mais uma vez nós repetimos: escolhemos os gêneros das provas. Os detalhes, esses detalhes, meus irmãos, são consequência da posição escolhida e frequentemente das nossas próprias ações, né? Nosso irmão Valmor está fazendo outra pergunta: como fazer para corrigir as nossas mais ações? Meu irmão Valmor, essa pergunta é muito interessante e eu vou também trazer para você aqui uma resposta do Evangelho. Lá no Evangelho, o apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Como fazer para corrigir as nossas más ações? Fazendo a caridade, fazendo o amor, fazendo o bem para o próximo. Só existe uma forma. No entanto, nós precisamos saber que mesmo fazendo bem, mesmo fazendo coisas boas, a gente ainda vai ter muitos resquícios do que fizemos, porque existe o processo de reparação, a gente vai pagar por muitas coisas. Agora, existe um lenitivo, um atenuante. Na medida que você vai fazendo bem, você vai amando, você vai fazendo coisas boas, vai atenuando tudo que você fez de mal. É como diz o outro: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você vai pagar sim por muitas coisas, é o processo de reparação. Mas o amor,
ele vai atenuar muitas dessas más ações que nós fizemos, tanto em encarnações passadas como nas encarnações presentes. É fazer o bem. Certo, meu irmão? É isso que o Evangelho de Jesus fala. Aí vamos observar, meus irmãos, nós estamos em um planeta de provas, um planeta de expiações. Muitas vezes, a sua prova é você vencer a violência. Você pode escolher, por exemplo, nascer entre bandidos, né? E a prova consiste em você vencer o que te persegue. Se você não colocar isso na sua cabeça, você não vai vencer essa prova. Muitas vezes você precisa nascer em determinados meios que vão incentivar você para aquilo, mas você tem que ser mais forte do que aquela prova, porque justamente a prova está aí. Muitas vezes a prova é você aprender a amar. Se você sempre comete maldades e nasce em uma família, por exemplo, que te dá muito amor, mas você está aprendendo o outro lado, muitas vezes, né, de não ter amado em outras vidas. Nesse caso, a prova é justamente você não machucar as pessoas que te amam, porque muitas vezes você nasce em família que você ama e você acaba machucando as pessoas que você ama. A prova é você saber lidar com isso. Nascer em um lar onde o amor impera e onde esse amor possa brotar. Outra coisa interessante, prova para você vencer vícios antigos, pessoas que têm vícios antigos, né? A vida está muito tranquila, às vezes a prova é só você consegue se manter longe dos vícios ou do suicídio. Muitas vezes você se depara com situações que vai forçar você a entrar nos vícios, nas coisas pesadas, mas é o que uma prova para saber se realmente você já trabalhou isso, se você é forte para não se sucumbir mais isso. Ou seja, as armadilhas que são nos colocadas nas viciações são apenas provas para sabermos se realmente estamos prontos e preparados para dar um passo à frente no nosso processo evolutivo e espiritual. Tem algumas provas que parecem fáceis, mas são as mais difíceis. Os espíritos dizem que as duas provas mais difíceis é a prova da riqueza e da pobreza. E eu digo para vocês, a prova da riqueza é uma das mais difíceis, porque você tem tudo nas suas mãos e muitas vezes você usa de forma equivocada as coisas que você tem a mais na sua mão. Então, meus irmãos, nós vivemos num planeta de provas, num planeta de expiação. A nossa situação energética no planeta é justamente essa. Muitas vezes estamos ligados a essas expiações, a essas provas, por nossas escolhas equivocadas. E a gente precisa somente direcionar essas escolhas. É preciso termos muita, mas muita atenção mesmo, para que possamos não sucumbirmos a essas energias pesadas. É preciso muita atenção ao que é muito difícil para você e que se repete sempre. Eu costumo até dizer que existem padrões energéticos e emocionais e psíquicos que acabam se repetindo. E a gente às vezes acaba caindo nas mesmas armadilhas, não somente em várias vidas, mas na mesma vida. Você já observou, por exemplo, seus padrões de comportamentos relacionados a relacionamento? A gente acaba um relacionamento, aí vai para outro relacionamento. Repete o mesmo padrão energético, dá errado do mesmo jeito. Porque a gente acaba se atrelando a determinados padrões de energias que a gente fica preso a eles. E é preciso a gente ter um pouco mais de atenção. No Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia a gente saber que o amor está em nós e a decisão deste amor que está em nós só compete a nós mesmos através da nossa livre escolhas, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs. E na noite de hoje a gente vai estar encerrando por aqui essa parte de reflexão, certo? Deixa eu ver aqui, tem uma opinião de Valmor, que ele está dizendo: é verdade que existem guardiões que nos orientam na caminhada. Esses guardiões podem ser pessoas como nós? Pode sim, meus irmãos. Esses guardiões tanto podem estar no encarnado como no desencarnado. Eu tenho vários guardiões espirituais, né? Vários mestres, Exus. Eu tenho Exus que me guardam muito, viu? Os meus pretos velhos, meus caboclos, meus guias, de uma forma geral, estão me ajudando muito. Tem muitos irmãos aqui, tem na vida que me ajudam muito. Você é um desses guardiões, viu? O amor, temos sim. Temos sim muitas pessoas que são verdadeiros anjos de guarda na nossa vida. Aí, meu irmão, minha irmã, a proposta da noite de hoje era refletir sobre isso. Deus, ele não castiga,
Deus não premia. Deus, ele está acima de tudo isso, de castigos, de prêmios. Nós precisamos compreender o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade diante do que nós estamos plantando. E não ficar culpando Deus de coisas que não tem nada a ver com Ele. Deus é luz. Voltando para a nossa primeira interferência que nós falamos aqui, nossa primeira fala. Deus é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Se Deus é tudo isso, Deus só quer o nosso bem. O mal advém do nosso mal proceder, do nosso mau uso do livre-arbítrio, das nossas escolhas equivocadas. Os castigos e os prêmios, nós mesmos é que plantamos, nós mesmos é que colhemos. Deus só quer o seu bem, meu. Deus só quer a sua luz. Nunca esqueça de que Deus, ele sempre quer o nosso bem. Nunca esqueça de que Jesus quer sempre o nosso bem. Nunca esqueça de que nossos guardiões, os nossos mentores, os nossos mestres, os nossos guias e guardiões querem o nosso bem. Sigamos um pouco mais as nossas intuições espirituais. Sigamos um pouco mais a nossa mente aberta e desperta para a luz e para a paz. Quero agradecer a cada um dos irmãos. Quero agradecer a cada uma das irmãs. Vou fazer a prece final daqui a 2 minutinhos, certo? Mas antes disso, eu tenho uma música que eu quero oferecer a todos vocês, que fala um pouco sobre essa ligação com Deus, sobre este ponto de conexão que nós temos com Deus. É uma música que nós escutamos muito lá na Casa Espírita, certo? Uma música que o seu Laelso, lá do nosso lar, um abraço para o seu Laelso, gosta muito dessa música, e eu dedico a seu Laelso essa música, dedico a todas as pessoas lá do nosso lar essa música muito bacana, linda música, que é a música que chama-se Ouço Deus. E aí, Valmor, conhece essa música? Dedico a todos vocês, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, que ficaram durante essa 1 hora, que a gente vai estar fechando agora a live, certo? 1 hora de reflexão espiritual. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Deus está com todos nós. Vamos escutar a música? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes e luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.
Muito bonita, música linda. Música muito bonita, né, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos agora partir para a nossa parte final. Vamos finalizar nossa live agradecendo a cada um dos irmãos, agradecendo a cada uma das irmãs. Nós possamos ouvir Deus, escutar Deus, sentir Deus dentro de nós. Nós possamos compreender Deus como essa essência maior, que é a essência da misericórdia e do amor, que nos dá toda essa energia de luz para que nós possamos sermos criaturas, co-criadores do universo. Convido a cada um de vocês, meu irmão, que está passando por dificuldades. Seu copinho com água pode ficar aqui novamente. Agradeçamos a Jesus, a toda a espiritualidade de luz, em teu santíssimo nome, Mestre Jesus. Salve caboclos, pretos velhos, ciganos e todas as falanges espirituais. Neste momento, os espíritos abençoados que possam entrar na casa de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, trazendo muita luz, trazendo muita saúde e paz. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, que neste momento a Virgem Mãe Santíssima, Rosa mística e divina de Nazaré, abençoe a cada uma das famílias, abençoe a cada uma das pessoas que estão nesse momento passando por dificuldades de saúde, nossos irmãos do Covid, nossos irmãos das outras doenças, que nossos queridos mestres espirituais. Abençoe e ilumine a transição de muitos desses que passaram para o outro lado da vida. Divino Mestre Jesus, a nós que aqui estamos e que continuamos a jornada, que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê discernimento espiritual, para juntos sermos criaturas melhores, para juntos sermos criaturas iluminadas, para que possamos ter mais humildade no coração, para que possamos ter simplicidade, singeleza, para que possamos ter brandura. Precisamos desta misericórdia, que este vento sublime de luz caia sobre as famílias de cada um de nós. E que possamos ter um final de semana abençoado. Que possamos ter uma semana seguinte com muita luz. Deus de luz, de paz e de amor. Bênçãos, paz e luz. Encerraremos a nossa live, meus irmãos, agradecendo a todos. Água fluidificada para quem colocou. Esta água vai ser o seu medicamento. Daqui a pouco eu vou tomar. Não esquecendo de que daqui a pouco irei editar essa live, colocar no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves, você que possa ir lá compartilhar, se não está inscrito, se inscrever, né? Faz esse favor de ir lá, que você vai ver não somente essa live, mas outras lives que a gente fez aí durante o ano passado inteiro de pandemia, que estamos aqui refletidos juntos. Um abraço para todos, eu, Valmor, onde Gilmário, Maricélia, Daniela Ventura, deixa eu ver quem mais que teve por aí, pessoas que estão entrando. Se eu esqueci algum nome, desculpa aí, tem muita gente aí. Fátima, que pediu também a oração para ela e para sua família, estabelecendo todos os vínculos de luz. Uma boa noite, meus irmãos, muita luz, paz e amor no coração de vocês. Um abraço.